Demorei pra falar disso, mas resolvi vir falar finalmente. É hora de falar do famoso The Chosen. Olha aqui a dengue aqui, ó. Matei a dengue. Vamos falar sobre o famoso The Chosen, essa polêmica que tá agora aí surgindo na internet. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir pra você apoiar aqui o canal Sampaio Bible, tá? Aqui na descrição do nosso vídeo tem alguns produtos que a gente também patrocina, que é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que eu uso pra fazer os conteúdos aqui teológicos. Também tem outros materiais, como esse microfone, essa câmera que eu tô gravando aqui. Em breve vou trocar de câmera, já tô preparando todo um cenário maior pro canal. O canal cresceu bastante em um mês, já tenho que agradecer aí todo mundo pelos 300 inscritos, pelos várias visualizações dos nossos shorts. Eu tenho certeza que esse canal vai crescer ainda muito mais. Então, por favor, já deixa seu like, se inscreve nesse canal, acompanha a gente de perto porque tem muita coisa boa vindo aí. Agora vamos falar sobre The Chosen. Afinal, é do capeta ou não é? É do diabo ou não é? Posso assistir ou eu não posso assistir The Chosen? Antes da gente começar a falar sobre isso, a gente tem que analisar o que os pastores pop estão falando sobre a série, qual é a opinião deles sobre isso e o porquê que eles estão criticando tanto. Eu não vou falar sobre todos os pontos, tá? Nem sobre as questões espirituais que alguns pastores entram em aspectos espirituais para narrar isso aí. Eu não vou entrar nesses pontos, eu vou entrar no ponto analítico, pontos que nós podemos olhar, analisar e falar realmente que eles estão certos e aqueles estão errados. Então eu vou pegar 3 pontos negativos e 3 pontos positivos da série The Chosen e vou expor aqui para vocês, pra gente poder analisar, conversar, e às vezes eu sei que tem uma opinião, pode acabar mudando de opinião assim no estalar de dedos. A série The Chosen, ela ganhou muito destaque, ela explodiu no mundo todo e ela retrata a vida de Jesus com os seus seguidores, então ela é meio que algo mais amplo. O que nós tínhamos antes, um filme que era 100% focado em Cristo, num Jesus ocidental, loiro do olho azul, outro bicho aqui, ó. Agora nós temos um Senhor Jesus oriental, pelo menos aparenta ser oriental. Não acredito que seja 100% fiel àquela região da Galileia, não tem como saber. Oi! Chegou o almoço do campeão. O almoço do campeão chegou. Não acredito que ele seja exatamente daquela forma como é retratado, porém, eles trouxeram uma imagem de um Jesus mais próximo do que seria as pessoas da época lá. No começo, os pastores amaram a série. Ninguém criticou, ninguém achou ruim, ninguém falou nada contrário ao que estava acontecendo ali na série. Mesmo que eu, quando assisti diversas partes da série, eu tive que corrigir com as pessoas que eu converso. Por quê? Porque eles acreditavam que aquilo era bíblico. Então, sim, vamos entrar nesses pontos já. Mas a série tem certas questões que eu acreditaria que ficariam muito melhores se eles deixassem explícito em algum canto da tela ou em algum portal, alguma parte deles, assim, que eles deixassem óbvio. Isso que nós estamos fazendo é liberdade criativa, liberdade artística, e aquilo é fidelidade do texto. Então a gente já vai entrar aqui nos pontos. Vamos começar pelos pontos negativos. Primeiro ponto negativo, possíveis distorções na história bíblica. Então vários pastores estão comentando sobre as distorções que The Chosen faz com a história bíblica. Pode sim levar a interpretações equivocadas do texto. Isso é realidade, tá? Isso é realmente realidade. Várias pessoas, às vezes, conversando, pegam uma parte que não estava lá, alguma parte que realmente não aconteceu, que nunca foi bíblico, nunca foi do texto, e eles tomam aquilo como verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo. A história de Maria Madalena. Nossa, mas você viu como foi triste a vida de Maria Madalena? Ela foi abusada pelo pai. Isso são coisas, galera, isso são coisas que nós não sabemos. Não é bíblico isso. Na realidade, até as menções sobre Maria Madalena são muito curtas. Então eu peguei aqui 4 exemplos de citações que Maria Madalena são citadas na Bíblia e o motivo dela, só pra vocês terem uma noção. Primeiro, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, do verso 1 ao 3, onde ela é mencionada como uma das mulheres que seguiam o Senhor Jesus. Evangelho segundo Marcos 15, 40 a 41 e Marcos 16, do 1 ao 9, onde ela é destacada como uma testemunha da crucificação de Jesus. Olha só. Evangelho segundo Mateus 27, 56 a 61 e 28, do 1 ao 10, onde ela aparece como uma das mulheres que observaram a crucificação. E Evangelho segundo João, capítulo 19, do verso 25 e João 20, do 1 ao 18, onde Maria Madalena também está presente na crucificação do Senhor Jesus. Então olha que interessante aqui, na Bíblia não existe a história de Maria Madalena, não fala sobre ela ter sido abusada pelo pai dela, sobre ela ser uma bêbada, como ela é demonstrada em The Chosen. O que eles fizeram foi uma liberdade criativa e uma aproximação, uma humanização para tentar trazer às figuras bíblicas referências de problemas atuais, e isso eu identifiquei. Por exemplo, a questão de ter sido abusada pelo pai, de ter esse trauma, não é algo que tinha tanta importância no passado. Na realidade, isso era algo horrível. Não tô
tirando a criticidade disso, mas eu tô falando que as pessoas não davam essa importância no passado para isso. Já hoje em dia dão essa importância. Por isso que eles utilizam essa retratação, essa comparação de situações. Eles pegam problemas atuais e aplicam em personagens bíblicos. Na minha opinião, isso é bem crítico, porque se você não explica que é uma liberdade artística, as pessoas vão começar a acreditar nisso. E aí vem um monte de celeuma e pregações equivocadas e pessoas que anunciam o evangelho de forma equivocada sem ter conferência com texto bíblico. Então sim, é um ponto negativo de The Chosen, a liberdade artística não demonstrada. Porque se eles demonstrassem essa liberdade artística na cena, por exemplo, tá lá Maria Madalena bebendo no bar, quando o Senhor Jesus encontra ela no primeiro episódio, em algum canto eles devem, sei lá, criar um ícone. Sempre que aparecer esse ícone nos meus vídeos, significa que eu tô contando uma parábola. Por exemplo, é exatamente isso que eu faria. No início da série, no início dos primeiros episódios, eu colocaria: sempre que este logo aparecer, é liberdade artística, portanto não é bíblico. Você garante a fidelidade do texto bíblico, você garante que as pessoas, lógico, né, os menos leigos, as pessoas que buscam ler e entender, elas não vão falhar nisso. Já os outros, a outra porcentagem pode acabar falhando sim. Segundo ponto, representação dos personagens bíblicos. As pessoas elas acabam criando referências equivocadas dos personagens bíblicos. Vou dar um exemplo muito grande, e é o Matiarro, o Mateus da série, que ele é retratado na série como um autista. E aí todo mundo começa a falar: nossa, que legal, o Mateus era autista. Gente, isso não é real, não é textual, não é bíblico. É uma liberdade criativa que eles tiveram para tentar aproximar as pessoas de hoje em dia de problemas da época, sendo que isso não é real. Eu não tô tirando a possibilidade de que ele poderia ter sido, mas eu tô dizendo que isso não é bíblico. E é exatamente isso que gera uma crítica dos pastores com a série. Essa criação, essa invenção em cima dos personagens que deixa essa característica neles. Se a gente voltar no passado, por exemplo, o que a Igreja Católica fez com o Senhor Jesus, de dar uma imagem ocidentalizada para ele, gerou um problema em massa. Porque hoje, sempre quando você fala em Jesus, as pessoas imaginam um loiro do olho azul, alto, bonito, esbelto, com um tanquinho na barriga, sendo que isso não é realidade. Então, assim, toda obra artística, ela tem um efeito social. E o efeito social, a consequência social que isso vai gerar é que nos próximos anos, as crianças, as pessoas da igreja que assistem essa série com constância, vão sempre falar que Mateus era autista. E por quê? De onde você tirou isso? De onde você tirou essa informação? Ah, eu vi na série do The Chosen. Realmente, isso não é bíblico. Eu gosto dessa aproximação. Eu gosto dessa alternativa que eles tomaram. Só que eu não acho que seria ideal demonstrar pra quem tá assistindo de que isso é liberdade criativa. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Esse é o ponto. Eu acho que eles solucionariam todos os problemas deles criando um ícone, sei lá, alguma parada falando isso aqui é liberdade criativa. No final de cada episódio citar, deixar específico quais foram os pontos de liberdade criativa que eles tiveram. Porque eles não estão fazendo uma adaptação de qualquer coisa. Eles estão fazendo a adaptação da Bíblia. Então, assim, é bem perigoso mesmo. E o terceiro ponto, a abordagem criativa questionável, que é o que os pastores falam. Essa forma criativa deles transformarem tudo isso em série pode acabar gerando um problema teológico, uma confusão de interpretações pelas mensagens, tá? Não as de Cristo, mas uma confusão de interpretação bíblica lá dentro, porque realmente isso pode acontecer. As pessoas podem ter opiniões diversas e interpretar de formas diferentes, às vezes até um pouco equivocadas. Agora vamos citar os pontos positivos da série The Chosen, porque eu não tô aqui só pra falar merda da série. Impacto emocional reflexivo. Cara, eu falo pra vocês que no final da terceira temporada, se você não assistiu, eu tô dando spoiler. Vou colocar um spoiler alert aqui agora. Aquela cena em que Pedro abraça o Senhor Jesus depois de ter ficado bravo com ele. Foi uma liberdade criativa que eu não curti muito, de ter feito Pedro ficar irritado com o Senhor Jesus porque o filho dele morreu. Tem um impacto emocional muito forte. As cenas de The Chosen tem um impacto emocional muito forte, reflexivo, faz você pensar. A forma como o Senhor Jesus age, o amor dele, a forma como Jesus transparece o amor dele é interessante e causa um bom testemunho. Tem muitas pessoas que inclusive falam assim, ó, Jesus que é pregado nas igrejas não é esse mesmo Jesus que eu vejo na série do The Chosen. Não é verdade, na verdade é o mesmo Jesus. O problema é que as mensagens são conexas e ele não entrou ainda em mensagens de condenação na série, né? Se ele entrasse, eles iam ver que é o mesmo Jesus. Segundo ponto, o retrato fiel da vida de Jesus, tá? Muitas pessoas podem achar um monte de baboseira, falar um monte de coisa contrária, mas o que eu acho interessante é que eles mantêm sim as mensagens de Cristo, as pregações de Cristo sendo fiéis. Então elas são as mensagens de Cristo. É muito bonito isso, como eles conseguem manter essa essência e eles não distraem um pouco a mensagem principal do Evangelho do Reino, que é a mesma mensagem que The Chosen tá passando. Então sim, é uma forma de evangelização em massa interessante, tirando os pontos negativos, mas é interessante sim essa forma de evangelização que eles estão tomando. A inspiração para missões e pregações. É muito louco isso aqui, mas eu falo pra vocês que eu fiquei muito mais inspirado a visitar, abraçar, falar o evangelho, pregar
assistindo The Chosen do que às vezes indo num culto. E a forma como eles demonstram as missões de Cristo dá um ânimo pra gente poder servir a Deus. E isso é legal. Esse ânimo pra servir a Deus, esse ânimo pra buscar, esse ânimo pra buscar o reino, pra espalhar o reino, pra pregar o evangelho é maravilhoso. Então assim, eu curto muito essa abordagem de The Chosen, eu acho que ela é muito top, essa inspiração pelas pregações, inspiração pelas missões. Eu sou apaixonado por isso em The Chosen e não vou mentir pra vocês, eu assisto sim. E é importante a gente assistir porque todo mundo assiste. Então, a diferença é que agora os pastores pop estão indo contra. E sempre quando a gente vai contra alguma coisa, a gente dá mais ibope pra isso e as pessoas começam a assistir mais ainda. E muito mais pessoas vão conhecer o evangelho, vão conhecer as missões de Cristo, vão conhecer Jesus. Nem que seja demonstrado dessa forma, mas vão conhecer Jesus. Então, eu acho assim interessante a gente assistir sim, pra gente estar pronto a combater as más interpretações bíblicas que a série pode fazer. E isso sim é interessante. Pessoas como teólogos que eu acompanho, como Victor Fontana, como Iago Martins, como César Cavalcante, esses grandes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, esses caras absurdos de intelectuais, esses gênios da teologia. Eu acho que eles sim têm que estar assistindo, mas não reprimindo, não indo contra. Você vai contra a série, você pode ter 1 milhão de problemas e além de impulsionar cada vez mais ainda a série. E você gera problemas internos na sua igreja, gera problemas de segregação, pessoas que assistem The Chosen vão começar a ser segregadas dentro da igreja, quem não assiste vai falar, você tá assistindo série do diabo e tal. Então assim, o que eu acho? Eu acho que sim, é ideal vocês assistirem a série, os teólogos master, eu não sou teólogo, eu sou um apaixonado por teologia, mas eu não sou teólogo. E eu acho que é importante vocês assistirem e vocês estarem prontos a combater as más interpretações bíblicas. E eu tô aqui doido pra assistir a opinião de vocês. Essa é a minha opinião. Repito, é a minha opinião. Se você tem a sua opinião, comenta aqui nesse vídeo. Você tem livre acesso ao canal. Tô muito feliz pelos 300 inscritos. Já vou agradecer a todo mundo de novo. Pra concluir, assistam The Chosen. Só não se enganem com as interpretações. O Iago Martins, inclusive, no canal 2 Dedos de Teologia, ele rebate tudo aquilo que não é bíblico. Eu acho sensacional. Então já tem aí sua ferramenta pra você não acabar tendo uma má interpretação bíblica da série, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Falou e até a próxima.